Fala galera, esse YouTube tá prestes a pegar fogo aqui, porque eu tô voltando com força total e cada semana a gente vai ter aqui uma live, especialmente comigo, terça-feira às 19 horas. Detalhe importante, vou começar a fazer as lives no dia 4 de maio, tá? Enquanto isso, eu estou preparando aqui lives que eu já fiz com toda a nossa comunidade de alunos. Eu vou compartilhar com vocês 3 lives muito especiais. Tem uma duração em torno de 1 hora. É um super aulão com várias técnicas de escrita para você aprimorar as suas habilidades com os seus textos, tanto para você que deseja publicar um livro, você que deseja escrever de uma maneira mais criativa, mais fluida, e também você que deseja ganhar dinheiro com a sua escrita. Então vamos aqui à primeira live a ser compartilhada com vocês, exclusiva da comunidade dos escritores milionários, quem tem acesso ao nosso curso. Vamos lá! E aí pessoal, tudo bom? Boa noite, galera! Estamos aqui em mais uma segunda-feira, 19 horas, mais uma aula. Maravilha! Uma galera já por aí. Hoje vamos ter a nossa aula número 44. Quem está com a gente desde o início já conseguiu curtir aí 43 aulas ao vivo comigo. Legal, Lucas. Bom que você conseguiu participar hoje. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante. Hoje é uma aula preparada para vocês. A gente vai falar sobre 7 temas aqui. E o intuito de hoje é conseguir destravar vocês. Eu acredito que um dos desafios, né, uma das dores que a gente tem, principalmente quando a gente está começando, são algumas travas que impedem a gente de escrever, de fazer o que tem que ser feito, de colher resultado. É como se você estivesse acelerando com um freio de mão puxado. Não sai do lugar, tá? Definitivamente não é o caso de todo mundo, mas eu queria dar uma ênfase muito grande hoje a bloqueios que travam a gente de escrever melhor. E assim, escrever melhor pode ser também fazer melhor, tá? Não necessariamente vai ser... As dicas só vão servir para escrita, mas elas servem para tarefas que a gente tem, projetos que a gente tem, está adiando ou não está conseguindo realizar da maneira que a gente deseja. Tá? Então eu já vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir para o bloco de notas. Vamos lá. E aqui eu consigo... Beleza. Consigo ver vocês, consigo ver o chat. E já vou dar o início do nosso conteúdo hoje. Então estamos aí na nossa aula número 44, em que eu vou falar sobre 7 bloqueios que te impedem de escrever melhor. Vamos começar então pelo número 1, que é consistência versus intensidade. De novo, vamos usar aqui as nossas cores para reforçar o que é bom e o que é ruim. Então, qual é o desafio, principalmente para quem está iniciando? Eu diria até para quem já está há um tempo escrevendo, ou até mesmo procurando se inserir, né, no mercado digital, ter o seu próprio posicionamento, o seu blog, o seu Instagram, ou até o canal no YouTube. A verdade é que as pessoas precisam muito mais de consistência. Elas precisam muito mais de consistência do que intensidade. Intensidade é você começar a correr ontem e hoje você já marca uma maratona. Intensidade é você querer escrever um livro em 7 dias. Intensidade é você começar a meditar hoje e amanhã você já quer ir para um retiro de meditação que você vai ficar em silêncio por 7 dias.
é muita coisa para processar em pouco tempo. Então não adianta a gente querer escrever 10.000 palavras num dia, o que é possível fazer, só que começando. É muito melhor ter uma consistência de escrever 500, 1.000, 2.000 palavras por dia, do que tentar logo 10.000 palavras no primeiro dia, porque isso vai cansar quem está começando. E o fato é que a intensidade, ela sempre vira uma boa história, né? De alguém que fala, você conhece a pessoa, por exemplo, como eu falei, o caso da corrida. Ela começou a correr ontem e amanhã já está querendo fazer uma maratona. É uma boa história, né? Porque ela parece ser guerreira, ela parece ser ambiciosa, parece querer algo grande. Mas o fato é que isso vai muito mais atrapalhar ela do que o contrário. Então, a consistência para a gente, por exemplo, escrever é muito importante. Você não precisa escrever todos os dias. É o ideal? É. Eu não escrevo todos os dias. Recentemente eu falei nos stories que tem dias que eu escrevo 10 horas, tem dias que eu escrevo 6 horas, tem dias que eu escrevo 1 hora, tem dias que eu não escrevo. Ao dar essa aula aqui para vocês hoje, eu escrevi, mas talvez se não tivesse essa nossa aula hoje, eu não teria escrito. Porque segunda-feira tende a ser um dia mais de alinhamento com equipe, com vários projetos que estão rolando ao mesmo tempo, reuniões. Mas terça e quarta são dias quase que sagrados aqui para poder escrever bastante. Então, assim, a consistência ela vale muito mais do que a intensidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que reforça esse pensamento, que é o ótimo nada mais é do que o bom consistente. Quando alguém pergunta como é que eu me torno excelente, como é que eu me torno ótimo, a resposta sempre vai ser se torne bom e seja consistente. Um exemplo pode ser essa própria aula que eu dou aqui para vocês toda semana. Talvez no início não foi a melhor aula. Talvez ainda não seja uma das melhores aulas. Mas quando a gente estiver lá na live número 100, é bem provável que, por ter essa consistência de procurar o bom, o bom, o bom, acabe chegando no ótimo, no excelente. Mesma coisa, a gente tem a consistência de estar aqui toda semana. Mas imagina se vocês estivessem comigo 10 horas por dia, todo dia. Ninguém ia aguentar. O mais interessante que pareça, tenho certeza que ninguém ia aguentar. Tranquilo, Lucas. Pode usar essa frase sim, tá? Nos seus conteúdos. Então, o ótimo, o excelente, nada mais é do que o bom consistente. É aquela história, né, de se você olhar a água batendo numa pedra, ela não vai fazer diferença num dia, mas ao longo de décadas, ela vai fazer um buraco naquela pedra. E a pedra é a resistência que a gente tem de escrever, é a resistência que a gente tem de, sei lá, ir para academia, é a resistência que a gente tem de se alimentar bem. Só que se todo dia a gente fizer um pequeno esforço de melhorar, é como se a gente estivesse quebrando esse bloqueio de pouquinho em pouquinho. Assim como a água, uma hora vai quebrar essa pedra. Isso aí, Elano. Conhecimento, prática e repetição é igual a maestria. Muito bem. O segundo bloqueio tem a ver até com um post recente que eu escrevi no Instagram, que é você beber água de hidrantes. Tem conceitos aqui que eu vou passar que são bem práticos e tem conceitos que são mais, digamos, reflexivos. Como esse aqui da consistência e intensidade. É mais sobre dar um direcionamento para vocês. Agora, beber água de hidrantes é algo prático que todo mundo pode fazer para não cair na obesidade de informações.
que é beber água de hidrante? Você já imaginou abrir um hidrante e ver aquela enxurrada de água em cima de você? Como é que você bebe? Você vai se saciar muito rápido. E até depois que a pandemia chegou, muita gente foi para a internet sedento, né, querendo beber todas as águas possíveis que tem na internet. Então eles saíram abrindo hidrantes para tudo quanto é lado. As pessoas se encheram de informação. O que é essa obesidade, né, de excesso de informação. Então esse é um bloqueio muito perigoso, que é o que? É consumir pessoas demais. Faz mal para a gente seguir e tentar acompanhar 1.000, 10.000 pessoas no Instagram. Até 100 pessoas, eu acho que é difícil acompanhar de fato. Ou estar cadastrado em 1.000 listas de e-mail. Acompanhar 500 canais no YouTube. Não dá, gente. É muita informação. E a informação não é que ela esteja errada. Não é que uma pessoa está certa e outra está errada. A maioria das pessoas está totalmente certa. Só que as metodologias que elas defendem, às vezes, são conflitantes. Um próprio exemplo é como se vende online. Tem gente que defende que fazer lançamento é a melhor coisa, né? De você abrir o carrinho para o seu produto e depois de 5, 7 dias você fechar, e aí você faz isso de 2 em 2 meses. E tem gente que defende que o perpétuo, ou seja, está vendendo todo dia, com consistência, é o melhor caminho. E não tem certo nem errado. Tem o que funciona melhor para você, tem o que você gosta mais. Antigamente eu gostava mais de fazer lançamentos. Hoje eu gosto mais de seguir o perpétuo. Então, se eu ficasse consumindo essa água, né, bebendo da fonte, digamos assim, de todo mundo, de quem defende lançamento, de quem defende perpétuo, de quem defende recorrência como modelo de negócio, de quem defende que ter software como serviço, né, uma empresa de software, de aplicativo, é a melhor coisa, eu teria muita informação conflitante. E não quer dizer, de novo, que eles estão errados. Quer dizer que eu preciso filtrar o que realmente serve para mim. Então, só de vocês estarem aqui hoje quer dizer que vocês escolheram estar aqui. Pode ser até que vocês me escolheram como um mentor, alguém que vai direcionar vocês, alguém que vale a pena ouvir de forma consistente. E, sinceramente, de tudo que eu já vi das pessoas que passaram pela mentoria, pelo próprio Mastermind, que são programas de mais alto ticket, de mais valor que a gente tem, é muito claro que as pessoas que mais tiveram resultado, e aí por resultado entenda vender mais, ter mais faturamento, ter mais alunos, elas escolheram poucas pessoas para seguir, poucas estratégias para executar, poucos produtos no início para criar. Ou seja, elas não tentaram atirar para tudo quanto é lado. E é isso mesmo. A Bianca falou aqui que marketing é uma coisa, entrega é outra, né? Então, acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui é de ter esse comprometimento, né, com vocês, essa consistência de toda semana, faça chuva, faça sol, a gente está aqui. A gente está presente, com horário marcado. Com sessões que tiram dúvidas, com sessões que trazem uma aula como essa, com sessões que têm análise de texto, com sessões que têm uma mentoria 1-on-1 com uma pessoa da nossa comunidade. Ah, que massa, Bianca. Um dos melhores cursos que já comprei foi esse. Poxa, obrigado. Então, beber água de hidrante é um grande perigo. Porque de que adianta você ter várias ideias sem nenhuma prática? Ou pior, de que adianta você seguir num caminho e daqui a pouco você, não é isso aqui que eu quero, eu vou mudar, vou fazer outra coisa. Não é isso aqui, é outra coisa. Você está sempre atrás do que eu chamo do balão mágico que passa
passa no céu. Passa um balão mágico, você corre atrás dele. Aí daqui a pouco passa um outro balão mágico na sua esquerda, aí você esquece o atual e vai para lá. Como se fosse uma corrida atrás do arco-íris, né? Que você está sempre querendo chegar no final do arco-íris, mas ele nunca chega, ele nunca chega, ele nunca chega, ele não existe. Então é isso que eu falo sobre beber água de hidrante, é um grande bloqueio. A gente tem que escolher muito bem quem seguir e ir a fundo na maneira que essa pessoa ensina, na maneira que essa pessoa, qual metodologia, né, ela passa. E aqui no nosso caso a metodologia de escrita, a metodologia de marketing, que por A mais B, né, tem várias provas aqui de alunos, de alunas que já tiveram bastante sucesso com essa metodologia. Então, você não precisa de uma enxurrada de ideias a todo momento, mas sim poucas ideias, mas que dão aquele estalo na sua cabeça. Assim como o Lucas falou aqui, né? Nossa, posso usar essa frase? Pronto, foi um estalo de ideia que ele teve e já vai usar. Ótimo! Perfeito. Então esse é o bloqueio número 2, beber água de hidrante. É o excesso de informação. Número 3. Aqui a gente vai um pouco mais prático agora. Número 3 é sobre a escrita informativa e a escrita criativa. Tá? Eu acredito que escrever bem não é apenas informar. E aqui a gente já entra num assunto muito interessante, que é olhar para o passado. O que aconteceu com jornais, com revistas? E eu não estou dizendo que é bom ou ruim, tá? Só estou trazendo uma luz para o que aconteceu com esse mercado. Infelizmente ou felizmente, as pessoas hoje não querem somente informação. Elas querem sabedoria. Qual é a diferença de informação e sabedoria? Vamos supor que você ensine as pessoas a investir na bolsa de valores. Tá? Como é que você vai fazer uma pessoa comprar uma ação? Qual ação ela vai comprar? Quanto mais ou menos ela pode ganhar? Quanto ela pode perder? O que esperar? Que corretor usar? Então, informação é um site dizendo que a bolsa de valores subiu 10% nessa semana. Isso é uma informação. Não tem necessariamente algo prático nela. Agora, quando você passa sabedoria, legal, a bolsa subiu 10%, eu vou te ensinar como você pode ganhar 3 vezes mais do que a bolsa. E claro, já dou um disclaimer aqui, tá? Nada é garantido, principalmente nesse mercado, mas essa é a sabedoria. O que fazer quando a bolsa sobe? Como ganhar mais que a bolsa? O que fazer quando a bolsa cai? Como reduzir suas perdas ou como ganhar com a bolsa caindo? O que é totalmente possível. Então, nesse momento, você tem a diferença entre informação e sabedoria. E aí, pensa no seu mercado agora. Pensa no hobby que você gosta de escrever. Pensa num livro que você está almejando tanto publicar. Como é que você pode transformar informação em sabedoria? Como ir além, né, de só informar? E aqui eu vou trazer um outro conceito adicional a esse tema, que seria mais a escrita criativa. Eu acredito que escrever bem é fazer a pessoa enxergar seu texto. É torná-lo vivo. O que eu quero dizer com isso? Tá? O que é enxergar o texto? O que é tornar ele vivo? E eu vou trazer alguns exemplos aqui pra gente. Tá? Já dando um resumo, é usar metáforas.
E isso aqui vale para qualquer tipo de texto, tá? Pode ser uma publicação que ia sair num jornal online, pode ser uma reportagem numa revista, pode ser um artigo no blog, pode ser um post no Instagram, pode ser um trecho de um capítulo de livro. Metáforas, analogias tornam toda a comunicação viva. Então, um exemplo é o que eu citei aqui sobre beber água de hidrante. Eu imagino que cada um de vocês imagina um hidrante vermelho, ou eu imagino, né, que seja vermelho, e aí saindo uma enxurrada de água em cima de você ou de alguma pessoa que está tentando beber essa água. Esse tipo de metáfora, de analogia, ele torna o texto vivo e ele faz a pessoa enxergar o seu texto. Eu acredito que um bom texto é aquele que à medida que você vai lendo, você não vai só, tipo, lendo mentalmente, você vai enxergando o que você está lendo. Imagens vêm à sua cabeça. Um bom livro é aquele que te faz imaginar um mundo de fantasia, né, do príncipe em cima do cavalo, com a sua donzela, o castelo, o rio, a ponte que está caindo, que ela está, né, se rebaixando para o cavalo entrar dentro do castelo, o rei com a coroa, enfim. É necessário enxergar, né, o seu texto. E eu vou dar 5 exemplos aqui de algumas metáforas que eu acredito que vão explicar melhor essa questão visual. Então vamos supor que você tem um desafio. Qual é o desafio? Você tem uma pessoa ambiciosa e essa pessoa ela não recebe autonomia para trabalhar. Olha que chato, né, a gente escrever dessa forma. Eu tenho uma pessoa ambiciosa no meu time, só que eu acredito que eu não dou autonomia para ela trabalhar. Não dá para imaginar nada, né? Porque quando eu falo ambição, nem sempre vem à cabeça de vocês a mesma coisa. Mas quando eu falo hidrante, vem um hidrante. Se eu falo elefante rosa, vem um elefante rosa. Mas ambição pode vir um saco de dinheiro, pode vir, sei lá, uma porta aberta e uma janela, pode vir um monte de coisa. Então, no nosso texto, a gente tem que tentar unificar. E o que eu estou falando aqui é bem avançado, tá, gente? Pode parecer muito simples, mas a simplicidade é o último grau de sofisticação. Toda vez que a gente consegue traduzir um texto que não é possível enxergar em algo que seja visual, uma metáfora, você consegue transmitir muito mais emoção, muito mais atração pelo seu texto. Então, como é que a gente poderia reescrever esse trecho aqui, ou esse pensamento, né, de uma pessoa ambiciosa que não recebe autonomia para trabalhar? A metáfora seria, é como se fosse uma águia presa numa gaiola. Tá? Você tem lá um bicho grande numa gaiola pequena, preso, que está tentando crescer e sair dessa gaiola e se libertar para dar voos mais altos. Pronto. Resolvido. Tá? Essa é uma forma que nem sempre a gente vai ter clareza sobre, nossa, qual é a melhor analogia, qual é a melhor metáfora. Mas é nosso trabalho escrever de maneira que as pessoas consigam enxergar. Eu imagino que todo mundo imaginou, né, uma gaiola cinza, uma águia, né, ali marrom, com seu bico, talvez um pouquinho de amarelo, presa, tentando escapar dessa gaiola. Outra coisa, vamos lá, outra metáfora, outra situação. Se você quer dizer que uma pessoa está com medo, quando você diz uma pessoa está com medo, o que vem à sua mente? Pode vir um montão de coisa e eu tenho certeza que para cada um aqui vai vir uma imagem diferente. E para muitos nem imagem vai vir, porque uma pessoa, quem é essa pessoa? Está com medo? O que é medo? É o preto? Tudo está escuro? É um monstro que vem à sua cabeça? Mas se eu digo, Thaís estava branca como uma ovelha.
Eu imagino que vocês conseguem imaginar, né? Uma ovelha branquinha, que é um sinal de medo, né? Quando a pessoa fica branca, não tem nem cor nos seus lábios. Eu poderia ir além aqui, né? Os lábios de Thaís estavam brancos como uma ovelha. Mas essa é outra metáfora, é outro apoio visual que a gente consegue fazer para que uma escrita não seja informativa. Aqui eu estou informando que alguém está com medo. Aqui eu estou informando que alguém ambicioso não está tendo autonomia para trabalhar, ela quer ter trabalhos mais desafiadores. Vamos lá, eu prometi 5, estamos na segunda. Então vou até botar aqui. Vou botar em letra para não confundir com os números. Vamos supor aqui uma pessoa que trabalha muito, mas não tem resultado. Como é que a gente poderia criar uma analogia, né, para alguém que trabalha muito ou para alguém que faz muito, mas não sai do lugar? Então, sei lá, Mateus Mateus, não precisava ser um nome necessariamente, mas Mateus tem o costume de dar voos de galinha. O que a gente está querendo dizer, né, com essa metáfora? O que é um voo de galinha? O nadar e morrer na praia. É outra maneira, perfeito, Denise. Correr atrás do próprio rabo, ótimo, Lucas, muito bom. Correr atrás do próprio rabo é bem visual, né? É um hamster, né, naquela rodinha dele, né? Correndo, 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 não saindo do lugar. E voo de galinha é aquela pessoa que faz muito, né, se movimenta pra caramba, corre pra tudo quanto é lado, mas não consegue, como uma águia, né, dar grandes voos, voos altos. Tá sempre fazendo muito esforço e continuando no mesmo lugar, sempre voltando pro chão. Enxugar gelo, perfeito. Olha, Ricardo por aí, tudo bom, hein? Pedalar uma bicicleta de academia, ótimo. Não sai do lugar, mas dá para ter um gasto calórico aí, né? Um suazinho do bem. A próxima, vamos lá. Um outro exemplo. Esse aqui é mais de gestão, tá? Em que numa mentoria eu estava precisando explicar para os alunos sobre o processo de contratação, né? De crescer equipe. Que crescer equipe dá trabalho. A gente precisa contratar várias pessoas para demitir algumas delas e ficar somente com os melhores. Como é que eu posso dizer isso de uma maneira que seja mais vívida? Uma maneira mais, como eu falei aqui em cima, a pessoa enxergar essa analogia. A gente pode fazer uma analogia da própria, já que o Ricardo falou aqui, né, da bicicleta de academia, eu diria que crescer uma equipe é igual você querer crescer treinando numa academia. Você precisa comer mais, se você quer ficar maior, você precisa treinar mais, e aí você ganha alguns quilinhos, e vem algumas gordurinhas junto com você. Para depois de você fazer o trabalho de retirar essas gorduras. Tanto é que o pessoal chama isso de bulking, né, de crescer, e depois o cutting, que é você cortar as gordurinhas. E na gestão é a mesma coisa. Você precisa crescer o seu time para entendendo como um se comunica com o outro, qual é o nível de dedicação que cada pessoa tem, as tarefas que eles realizam, quem realmente vai ficar. Né? Como colocaram aqui a Rosanaf colocou, separar o joio do trigo.
Como é que você separa os melhores das pessoas que não estão no mesmo nível? Rosana, desculpa. Então, essa é a analogia que a gente tem. Você ganha massa no início para eliminar as gordurinhas depois. São os excessos. E aí, uma última analogia, metáfora para a gente seguir para outros desafios. Como é que você fala que alguém é arrogante, sem falar que tal pessoa é arrogante? Ser arrogante, né? Você é muito arrogante. Rosana, os textos eles vão estar compartilhados com vocês, tá? Toda aula eu vou exportar aqui um PDF com tudo que eu escrevi para vocês terem acesso na gravação, tá bom? Então, ó, já falaram aqui, né? Em cima do pedestal, rei na barriga. Gostei dessa, Lucas. Tem um rei na barriga, muito bom. Gostei dessa. E tem uma outra forma também de você dizer que é, tipo, fulano, sai de cima do cavalo. É algo do passado, quando somente, digamos, os importantes, que eram mais arrogantes, estavam em cima de um cavalo. Esse rei na barriga aqui ficou muito bom. Eu acredito que quanto mais surreal, né? Como é que a pessoa vai ter um rei na barriga? Quanto mais surreal é a analogia, a metáfora, mais ela é lembrada. Então isso é muito, muito bom. Então a gente estava aqui no bloqueio número 3, vamos para o bloqueio número 4. Bloqueio número 4. Que eu vou falar aqui sobre metas versus progresso. Tem muita relação também com o que a gente falou lá no início, sobre consistência e intensidade. Tá? E por que esse é um bloqueio? Se você coloca que a sua meta, minha meta é escrever 1 milhão de palavras no ano. É uma meta. Só que todo mundo tem meta. E aí eu gosto muito de uma frase que é: a pessoa que ganha a medalha de ouro e a pessoa que ganha a medalha de prata e a medalha de bronze e a pessoa que nem ganha a medalha, todo mundo tinha a mesma meta de ganhar a medalha de ouro. Só que só uma pessoa chegou lá. Então, cada vez mais, e isso com o tempo eu venho percebendo, que ter metas não é tão essencial assim. É bom, porém, ter várias metas é ruim. Principalmente se você quer toda hora adicionar coisas à sua vida. Isso também tem a ver com um texto que eu escrevi recentemente sobre suas metas de final do ano vão falhar. E aí eu falo que quando o ano virou agora, né, 2020, 2021, o que é o normal? É adicionar mais coisas à nossa vida. Nesse ano 2021 eu vou estudar mais, eu vou ler mais livros, eu vou escrever mais, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou perder 5 quilos, eu vou estar na academia 3 vezes por semana. As pessoas querem adicionar mais tarefas à sua vida. Qual é o grande problema? É o seu eu do agora
colocando tarefas para o seu eu do futuro. E aí o seu eu do futuro vai ter uma hora que ele vai ser o eu do presente. Ou seja, passou um mês e aí você vai ver, putz, aquelas metas ali que eu coloquei, eu não consegui fazer nem metade. Porque o segredo, não é que tem um segredo, mas é muito mais fácil a gente tirar opções para focar no essencial do que colocar mais coisas. Adicionar mais treinos, adicionar uma melhor alimentação, adicionar mais livros, mais escrita, mais, enfim, mais projetos à sua vida, não é o que necessariamente vai te levar a ter resultado. Inclusive, estando perto de pessoas que têm muito sucesso, é claramente o contrário. Essas pessoas, elas são muito boas em dizer não, elas são muito boas em escolher o que elas vão fazer. É como se ter restrições, ou pelo menos a gente escolher restrições, é fundamental para o sucesso. E aí é a mesma coisa na hora de escrever, né? Você pode dizer que a sua meta é escrever 1 milhão de palavras no ano, que inclusive tem a ver, né, com o tema do escritor milionário. Para algumas pessoas pode ser buscar 1 milhão de dinheiro escrevendo. Para outras pessoas é escrever 1 milhão de palavras, que é um número bem impressionante. É uma média aí de 2.000 palavras por dia. Então, restrições é algo muito bom. A gente vive numa era de tanta abundância que essa abundância, para algumas pessoas, faz mais mal do que faz bem. A abundância te permite seguir 10.000 pessoas no Instagram. Só que isso não faz bem. Isso faz você beber água de hidrante. A abundância faz você perceber que existem 100 pessoas no seu Instagram à noite fazendo live ao mesmo tempo. Talvez se você abrir agora seu Instagram, vai ter 80, 100, 150, enfim, um monte de gente fazendo live ao mesmo tempo. Então, antigamente a gente não tinha isso. Para muita gente aqui, numa época não tinha internet. Então, a única fonte de informação era ligar a TV, era escutar o rádio. Então, a informação era restrita. Hoje em dia, ela não é restrita. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa restringir ela. Antigamente, a gente não tinha opção. Hoje, a gente tem. Mas, justamente por ter opção, que algumas pessoas caem nessa ilusão, né, de querer fazer tudo, de seguir todo mundo, de querer pegar todo o conhecimento do mundo. E aí não dá. Então, a ideia nunca é adicionar mais metas, mas sim restringir. É subtrair. Se você quer escrever um livro, não pensa em como é que eu posso escrever um livro com 20 personagens. Coloca restrições. Como é que eu escrevo um livro com 4 personagens? Somente 4. Coloca uma outra restrição. Como é que eu escrevo um livro com 4 personagens que se passa na era medieval? Aí você vai colocando mais e mais restrições. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil o seu projeto. Olha, a Nilo colocou uma boa analogia, hein? Muitas metas é como cair numa teia de aranha. Boa. E assim, eu falei sobre livro, mas isso vale para tudo, né? Projetos. Hoje aqui na empresa a gente decide projetos baseados nas restrições que a gente coloca. Então eu mesmo tenho uma restrição com a minha equipe aqui de rede social e que eu não posso ficar mais de 15 minutos por dia no Instagram. Ah, mas como é que vocês têm mais de 300 mil seguidores no Instagram? E você só passa menos de 15 minutos. É justamente por passar menos de 15 minutos que a gente tem mais 300 mil seguidores no Instagram.
Não é porque eu fico ali todo dia, toda hora, fazendo live, fazendo conteúdo infinito. É por ter pouco tempo que eu escolho bem o que fazer, o que delegar, como treinar a equipe para isso. Então, hoje tem pessoas altamente capacitadas que conseguem escrever um texto muito bem, conseguem desenvolver uma linha editorial, né, uma série de publicações no Instagram, em que eu nem preciso revisar. Por isso que ter restrições é fundamental e na escrita é fundamental. É aquela ideia de uma única ideia. Se o seu texto, o seu post numa rede social, num blog, ele tem 3 ideias, ele está fadado ao fracasso. É uma ideia. E eu estou falando que uma ideia, por exemplo, mas você está falando de 7 bloqueios, isso aqui é uma ideia ou são 7? Não, é uma ideia. Qual é a ideia? Bloqueios. O que te trava na hora de escrever melhor? Essa é a ideia, esse é o conceito dessa aula. Agora, se de repente eu falasse sobre bloqueios e falasse sobre técnicas de storytelling e de repente eu mudasse para criatividade, ficaria uma zona. Aqui não, é o foco, é a restrição. Vamos falar sobre 7 bloqueios que te impedem de escrever melhor. Então, um conteúdo, uma página de vendas, um produto, ele tem que ter uma única ideia. Que no nosso mundo, né, da escrita é chamado de conceito ou tema. Voltando lá ao livro, seja de ficção, seja de não ficção, qual é o tema desse livro? Qual é o gênero que ele está inserido? Por que algumas séries da Netflix fazem sucesso e outras não? Por que alguns livros fazem sucesso e outros não? A grande maioria é porque o tema, o conceito, as restrições que o autor, a autora colocou são muito bem escolhidas. Tá, então, a gente falou aqui sobre metas como sendo um problema, né? Se você tem muita meta, você está fazendo muita coisa, mas não está saindo do lugar, é o voo de galinha, é o morrer na praia, nadando na praia. Agora, sobre progresso. O que é progresso? Progresso é consistência. Progresso é consistência. É, por exemplo, escrever 500 palavras todo dia, ou por dia. Isso é progresso. Não importa muito essa meta de 1 milhão de palavras ano. Mas se você está avançando 500 palavras por dia, você está tendo progresso. Então, como é que uma pessoa pode se denominar escritor ou escritora se ela não escreve? Se ela não tem progresso? Se ela não tem consistência? Que é aquela história, né, as pessoas querem ser o substantivo. Cadê? Substantivo. Antes do verbo. Elas querem ser escritoras, mas não escrevem. Elas querem ser influenciadoras, mas não geram conteúdo, não geram atração pela sua marca pessoal. As pessoas querem ter um curso de marketing, mas não sabem vender. Então, esse é um grande desafio. A gente tem que ser o verbo antes do substantivo, sempre. Cinco. Bloqueio número 5. Não existem ideias originais. E aqui a gente está falando sobre um conceito que eu vou trazer aqui uma
tentar deixar o texto mais vívido para vocês, que é a prisão no labirinto de ideias. O que significa isso? Todo mundo aqui tem um hobby, uma paixão, algo que você iria amar passar 3 horas escrevendo. Então, vamos pegar aqui de novo, sei lá, o exemplo da academia que tá bem presente aqui na minha vida recentemente. Poderia passar 3 horas escrevendo sobre... Nossa, é uma dor toda hora ir para a academia. É sair do conforto de casa, botar uma roupa, ir lá, treinar 1 hora, para depois você se olhar no espelho e, nossa, não mudou nada meu corpo. E aí, durante o treino, nossa, mas é pesado, dor, às vezes, sei lá, pode acontecer uma torção, você pega de mau jeito, aí fica um tempo parado. Quando eu jogava futebol, acontecia direto isso. Eu amo jogar futebol, só que eu me machucava toda hora. Então, chegava sempre em casa, tinha que colocar um saco de gelo. E o que é essa prisão, um labirinto de ideias? Imagina que você vai escrever um livro, ou você vai escrever uma página de vendas para vender um produto seu, ou um artigo que você quer muito escrever sobre. E aí vem o quê? Vem primeiro a síndrome do impostor, que é nada mais nada menos do que quem sou eu para escrever sobre isso? Muitas vezes as pessoas não se acham suficientes, não se acham às vezes inteligentes, não acham que têm autoridade, não acham que têm legitimidade para escrever sobre um tema. E aí pensam, ah, mas fulano sabe, eu não. Ele sabe mais do que eu. Ah, como é que eu vou ensinar marketing digital se já tem tanta gente na internet ensinando marketing digital? Como é que eu vou ensinar escrita criativa ou a pessoa escrever de uma maneira mais vívida? O que eu mostrei aqui, né? Fazer a pessoa enxergar o texto, se já tem bastante gente na internet com cursos sobre escrita. Essa é a síndrome do impostor. De você achar que não é bom o suficiente ou boa o suficiente. E aí você fica preso, presa num labirinto de ideias, em que você acha que tem que estudar durante vários anos, como antigamente, né? As pessoas achavam que só quem tem pós-graduação, só quem tem um MBA, só quem tem um doutorado é quem tem conhecimento. E hoje em dia, principalmente na internet, quando vocês vão comprar um curso, vocês não perguntam se a pessoa tem MBA, se tem faculdade, se tem doutorado. Inclusive, talvez muitos não saibam, mas eu não terminei a faculdade. Então, meu Deus, que absurdo! Como assim esse menino não terminou a faculdade? Minha avó até hoje, com seus 90 anos, meu filho, volta para a faculdade, vai terminar sua faculdade. Só faltavam 2 anos. Só que eu não preciso estar nesse labirinto de, eu tenho que ter mais ideias, eu tenho que ter tal formação, eu tenho que ler 20 livros para poder falar sobre algo. É como eu sempre digo, você só precisa estar uma página na frente da sua audiência. Você precisa saber um pouquinho mais do que eles para poder ensinar algo de valor. Porque esse algo de valor, ele não é um diploma que você tem pendurado na parede. Ele é uma ideia que você consegue inserir, uma ideia que você consegue trazer, que dá um clique na cabeça da sua audiência, dos seus alunos,
E é por isso que não existem ideias originais. Nada hoje em dia é original, 100% original. Eu sempre falo sobre isso aqui nas nossas aulas, eu sempre vou repetir. Tudo é um mix de ideias. Os filmes que saem hoje, eles são muitas vezes adaptados de ideias do passado. As páginas de vendas que mais conseguem trazer clientes hoje para produtos e serviços na internet são adaptados de algo que já deu certo no passado. Então, por mais que uma pessoa pareça muito original, não quer dizer que ela é 100% original, porque não existe algo como a originalidade 100%. Tem um vídeo muito interessante que mostra que as 25 principais músicas do nosso século, elas usam os mesmos acordes na mesma sequência. Como é que pode, né, 25 músicas de sucesso usarem os mesmos acordes? Justamente porque as pessoas têm um padrão do que elas gostam e não gostam. Então, por não existir ideias originais, como é que a gente consegue trazer ou fazer algo parecer original? Primeiro, com histórias, seja pessoais ou relacionadas. Um exemplo é a história de Davi e Golias. É a mesma coisa. Se você quer falar sobre uma situação em que as chances de vitória são pequenas e que quase um milagre tem que acontecer para você ganhar, usar a história de Davi e Golias é muito bom. Da mesma forma que trazer histórias pessoais reforça algo que só você tem, só você passou. Então não quer dizer que é algo 100% original, mas parece original por você ter experienciado aquilo de maneira diferente. Mesma coisa analogias. Quando você usa analogias, você torna a comunicação diferente. Você consegue unir o que você falou ou escreveu com uma imagem visual, que é o que a gente viu aqui no desafio número 3. O rei na barriga, sair de cima do cavalo, as gordurinhas de excesso, o voo de galinha, branca como uma ovelha, uma águia presa na gaiola. E também experiência direta. Eu posso, como eu já li mais de 50 livros sobre escrita, português, inglês, vários. Mas ainda assim, tem conceitos, tem metodologias que, através da experiência direta, de escrever às vezes 10 horas num dia, 6 horas em outro, 1 hora no outro, e às vezes nem escrever, esses conceitos vão aparecendo. Então, esse é um bloqueio muito comum que prende muita gente já. Eu não quero publicar nada porque parece que é uma cópia, parece que é algo parecido com o que já existe. E tá tudo bem. A gente falou, acho que foi na aula passada, né, sobre roubar como um artista. Quando você pega a ideia de uma única pessoa, é plágio. Quando você pega a ideia de 10 pessoas, é criativo, é original. E por que isso? Porque de uma pessoa você está se baseando em uma fonte e copiando, digamos, o que ela fez. Agora, quando você vai em 10 fontes diferentes e vai pegando o melhor de cada uma delas e colocando, digamos, a sua pitadinha de sal, né, a sua, enfim, o condimento, né, para dar sabor à comida, aí sim você tem algo que é seu, que parece original, mas não necessariamente é original. Isso é criatividade. E tem muita gente que fica lutando contra isso. Não, mas eu tenho que fazer algo do zero, sem me basear em nada. Boa sorte.
Você pode ficar 3 anos numa única ideia. E mesmo assim ela não ser interessante. É muito mais fácil, é muito melhor. É como toda pessoa criativa faz. Ela tem pesquisa, ela tem fontes de referência. Ela rouba como um artista. É como se a gente estivesse na era da curadoria, em que os melhores escritores, principalmente quem produz conteúdo hoje na internet, reforço, não é que a pessoa é original, não é que, meu Deus, ela tem ideia que ninguém tem. Pode parecer isso, mas ela tem fontes muito bem escolhidas. Em vez de beber água de vários hidrantes na internet, ela tem fontes específicas que ela vai bebendo como um rio. E a fonte de um rio, ela é suave, ela é limpa, ela é consistente. Agora, a água de um hidrante, ela é intensa. É um jato d'água na sua cara. Então, isso é a área da curadoria. Você escolher boas pessoas para, digamos, curar conteúdo, curar ideias e depois escrever, produzir uma aula com essas ideias. Tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje não é que, meu Deus, eu tirei tudo da minha cabeça. Claro, tem experiência própria, tem ideias, sim, mas a maioria são ideias ouvindo um podcast, lendo um livro, vendo um vídeo, conversando com alguém. Essas ideias ficaram na minha cabeça. Eu decidi, é normal esses bloqueios aparecerem. Que tal se eu fizer uma aula sobre 7 bloqueios mais comuns que impedem as pessoas de escreverem melhor e eu falasse sobre cada um desses temas? E aqui estamos. 6. Vamos lá. Expandindo esse conceito de que a gente está numa era da curadoria, para quem quer produzir conteúdo, né, saber curar muito bem é como se fosse um museu que escolhe bem suas obras de arte. A gente tem uma grande diferença também entre o tomador de notas versus o criador de notas. E esse aqui é um conceito que pode doer para algumas pessoas. Porque muita gente pode estar anotando o que eu estou dizendo. E tá tudo bem, tá, gente? O que vai doer é o que eu vou dizer a seguir. Que é a diferença entre você tomar notas e você criar notas. Toda vez que você está anotando algo de uma aula, de um podcast, de um livro, de uma série, um filme, enfim, um vídeo, você está pegando conhecimento de outra pessoa e colocando nas suas anotações, no seu papel, no seu celular, no seu computador. Isso é tomar notas, o que é muito bom, porque a gente está o quê? Na era da curadoria. Em que a gente precisa ter boas fontes de inspiração para poder criar um conteúdo melhor, para poder criar uma aula melhor, para poder criar um curso melhor. Só que existe um próximo passo, que nem todo mundo quer dar esse passo. Que é você não somente ser um tomador de notas, mas você ser um criador de notas. E qual é a diferença se ambos você escreve notas? Tomar notas é o quê? É você estar aqui nessa aula e escrever algumas coisas que você achou interessante que eu disse. Ou até mesmo que eu escrevi aqui no nosso bloco de notas. Agora, criar notas é o próximo passo. É você, através do que eu estou falando, de um conhecimento, ou simplesmente pegando uma hora do seu dia e pensando como que eu resolvo
um desafio da minha vida, ou um desafio sei lá, do meu projeto, o que eu penso sobre ter ideias originais? Isso é você criar a sua nota, porque é você tirando as suas ideias da sua cabeça. Tomar notas é você tirando ideias da cabeça dos outros. E a gente precisa dos dois. Não adianta só tomar notas. Não adianta só escrever as notas, fazer anotações dos pensamentos dos outros. Porque a gente sempre vai estar com o pensamento dos outros. Só que você tem seus próprios pensamentos. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você parou para pensar e escrever? Em que você não estava lendo, você não tinha um livro do seu lado, você não tinha um celular do seu lado, e aí você pegou o seu bloco de notas, digital ou, enfim, papel, e você pensou para escrever. Então, sinceramente, acho que eu até mencionei isso nos stories esses dias, né, lá no Instagram. Tem várias tarefas que a gente faz no nosso dia a dia que elas não geram muito valor. E pelo menos para mim, pessoalmente, ficar muito em rede social não gera valor. Agora, toda vez que eu paro para escrever sobre algum desafio que está acontecendo na empresa, ou até mesmo na vida pessoal, ou até mesmo uma ideia que não sai da minha cabeça, é como se eu tivesse o melhor trabalho do mundo com a melhor remuneração do mundo. Porque é a sua própria reflexão, é você botar a lente de contato que só você tem e que outras pessoas dificilmente vão conseguir replicar. É tentar chegar muito próximo da originalidade, né? De buscar dentro de você uma verdade, algo que é tão verdadeiro para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui de tomar notas versus criar notas. Recentemente, eu estava lendo muito sobre estresse. E, felizmente, dessa vez, ao contrário do que aconteceu há 3 anos, 2008, para quem não sabe, eu tive um burnout, que é um excesso de estresse, e que causou um nível de ansiedade muito alto, alguns ataques de pânico, que depois de 6 meses, ficou tudo bem. Digamos que eu estava curado. Mas demorou 6 meses para chegar lá. Então, assim, eu estava pensando sobre estresse, né? Quais são as características do estresse? Então, eu fui estudar. Eu fui entender. E aí eu tomei várias notas sobre o estresse. O que causa? O que a gente pode fazer para amenizar? E aí eu cheguei em vários conceitos, inclusive que eu passei aqui hoje, sobre restrições, né? Sobre não ter muitas metas, né? A vida não é feita para ter muitas metas. Então, quando a gente restringe o que a gente quer fazer, a gente faz melhor. A gente dá foco ao que importa. E aí, se eu só ficasse anotando, legal, eu teria ideias de outras pessoas sobre esse tema. Mas eu pensei, tá, e o que eu penso sobre estresse? Aí eu comecei a escrever algumas perguntas. É bom ou ruim? Existe algo como o estresse bom? O que fazer quando estamos estressados? Existe cura definitiva para o estresse? Então, o que causa mais estresse? Tem atividades que geram mais e outras menos? Tá, então tudo isso aqui não é que eu estava
anotando, né, trazendo notas de outras cabeças para minha cabeça. Era a minha cabeça tentando entender, tá, e agora o que eu penso sobre isso? E isso é algo que todo mundo precisa fazer. Criar as suas próprias notas. Tá? Por isso que eu estou trazendo aqui como uma forma de bloqueio. Porque a gente só anotar ideias dos outros é um bloqueio que impede a gente de escrever melhor. Porque se você só traz anotações de outras pessoas, como é que você desenvolve a sua maneira de escrever? Ou como dizem, né, a sua voz da comunicação. E a melhor forma que eu encontrei para fazer isso, né, de você criar as suas próprias notas, é se fazendo perguntas, né, sendo curioso ao redor de um tema. Esse tema, no caso, eu escolhi estresse, mas poderia ser a escrita, né? Como é que eu faço textos fluírem mais facilmente? Como é que eu consigo deixar textos mais vívidos, com representações visuais? Escreva um livro sobre ficção ou não ficção? O que é melhor? O que dá mais dinheiro? O que vende mais? Qual causa mais impacto no mundo? Então, tudo isso, cada um de vocês vai ter uma resposta diferente. E isso é criar notas. Se a gente preferir, pode ser criador de anotações versus criador de anotações. Pronto. E o nosso último bloqueio de hoje, não tinha como não falar deles, são as distrações excessivas. Porque o que impede a gente de escrever melhor, de ter projetos melhores, de alcançar mais resultado, é a gente não colocar, de novo, restrições. Restrições é fundamental para o sucesso. Então, se você quer escrever, mas, não tenho tempo. Mentira! Todo mundo tem tempo. Você pode não ter a prioridade de escrever nesse momento, ou de escrever hoje, de escrever agora. Mas tempo todo mundo tem 24 horas. Um bilionário como Elon Musk tem as mesmas 24 horas que a gente. E como é que ele consegue ter 3 empresas tão inovadoras, fazer tanta coisa, e a gente não? Ele tem prioridades diferentes, tem objetivos diferentes, tem condições diferentes. Mas principalmente ele tem restrições diferentes que a gente tem. Ele coloca restrições diferentes. Então, se você escrever com o celular do lado, apitando com notificações, isso é um problema. Porque você vai ter que ver a notificação, voltar para o texto e lembrar o que você estava escrevendo. Como é que você faz a sua ideia? Que é tão difícil, né, a gente traduzir o que está na nossa mente em textos. Imagina se você está com os cachorros passando do seu lado, com o celular apitando do seu lado, com gente te ligando, com a vizinha batendo panela. Não tem como. Então, o celular é uma baita distração. Restringir o uso do celular, eu acredito que é fundamental hoje para a gente ter ideias próprias também. Então, apesar de estar no mundo digital, de vender vender cursos, né, no digital, vender conhecimento no digital, eu sinceramente acredito que é mais do que necessário passar menos tempo, digamos, do que uma pessoa comum, que ela passa no digital. Então, os melhores produtores de conteúdo hoje passam menos tempo do que as suas audiências na internet. O que é muito louco, mas é verdade.
Então, celular apitando com notificações, redes sociais a todo momento. Como ter boas ideias se você abre o Instagram e a primeira coisa que aparece é uma dancinha engraçada no TikTok? É uma foto fofinha de gatinho. E eu não estou dizendo que está errado isso, tá? É necessário a gente ter distração, ter lazer, ter um momento lá de ver os gatinhos, de sorrir, de brincar. Mas se você quer conhecimento, se você quer escrever, esse é o pior momento para fazer isso. Então, assim, já começa com, como é que eu reduzo o tempo, né, no celular ou nas redes sociais? Como é que eu aprendo, então? Os conteúdos, gente, que hoje estão em redes sociais, principalmente nas redes sociais, eles não são profundos, porque é muito raro encontrar um conteúdo profundo. O Instagram tem um limite de 2.000 caracteres, que são mais ou menos 330 palavras por um post. Dá para fazer um vídeo longo lá? Dá, mas pouca gente faz, pouca gente vê. E as lives? Tem 40 minutos de quase enrolação para 20 minutos de conteúdo. Então, a informação mais barata e mais acessível que todo mundo, ou praticamente todo mundo, pode ter acesso, são livros, principalmente livros. Tá? Muito do que é ensinado hoje é derivado de livro. E, na minha visão, cursos. Porque o curso, ele resume, ele organiza da melhor forma possível, com a metodologia, tudo que você precisa saber sobre um assunto. Em vez de ficar 3 horas por dia no Instagram aprendendo sobre escrita, tem o curso de escritor milionário. Que tem um passo a passo para você escrever melhor. E aí essas distrações excessivas, elas entram nessa questão aqui, de se você está sempre na cabeça de outras pessoas, como é que você tem tempo para estar dentro da sua cabeça? Quando é que foi a última vez que você parou para escrever, para pensar sobre assuntos que não saem da sua mente? Só que você fica colocando cada vez mais informação, 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 bebendo água de hidrante, que aí realmente é mais difícil. Parar para escrever, ver uma página em branco e escrever. Então, celular, redes sociais. Quando eu falo celular, é mais sobre notificações, tá? As interrupções que a gente não deseja receber. Muitas vezes é uma falta de prioridade para escrever. Como é que eu resolvo falta de prioridade? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Se eu abrir aqui o meu calendário, ele tá assim. Tá? Eu não vou explicar aqui tudo do calendário, mas tudo que está verde é bom, tudo que está vermelho, digamos, é ruim, tudo que está amarelo e laranja é, digamos, mais ou menos. E tudo que é azul é conhecimento, leitura, tudo que é roxo é tempo livre ou tempo que eu quero, enfim, não fazer nada. Literalmente não fazer nada. O que é prioridade? É você bloquear tempo para fazer algo. Como é que eu vou escrever se eu não bloquear tempo para escrever? Eu nunca vou escrever se eu não bloquear esse tempo. Como é que eu vou bloquear? Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou na academia se eu não bloqueio o tempo para ir? Então todo dia, quando dá 11 horas, toca um alarme e eu vou para academia. É isso que acontece. Toda segunda-feira, 19 horas, a gente tem uma aula, tá? Que dura em torno de 1 hora. Então tá bloqueado no meu calendário esse tempo com vocês. Isso é perfeito? Claro que não. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Mas só o fato de você colocar no seu calendário, tá? E aí eu voltei para minha tela aqui.
Só o fato de você colocar no seu calendário um tempo para você escrever, um tempo para você relaxar, um tempo para você ir para academia, para treinar, isso já faz você, a sua cabeça, na verdade, entender que aquilo é importante para você. E aí, se você deixar a vida meio que te levar, talvez amanhã eu consiga uma horinha para escrever. Você não vai escrever. Talvez amanhã eu consiga ir na academia. Você não vai na academia. Talvez amanhã eu vá no supermercado comprar frutas, sei lá, comida mais orgânica. Você não vai no mercado. Porque a gente tem que bloquear tempo para isso. Tudo que é importante, a gente tem que ter tempo. Caso contrário, a gente vai pegar o celular e de repente passou uma hora no Instagram, no Facebook, no YouTube, e era uma hora que você poderia estar escrevendo. Exatamente, não tem tempo para refletir, para conectar, concatenar, né, ideias. E aí, esse tema, né, do calendário, de colocar os blocos de tempo ali, de novo, não é perfeito, mas vai te ajudar muito. Vem o último conceito aqui dessa aula de hoje, que a gente está falando sobre distração excessiva. E aí, para fechar a nossa aula, eu vou falar sobre egoísmo. Tá? Todo mundo aqui deve imaginar que ser egoísta é algo ruim. Porque foi assim que ensinaram pra gente. Uma pessoa egoísta é aquela que não quer dividir, é aquela que só pensa em si mesma. Só que quando você está no avião, qual é a instrução de segurança? Não é colocar a máscara no seu filho ou na pessoa do lado. Sempre é o quê? A máscara em você. Porque se você não tiver oxigênio, como é que você cuida das outras pessoas? E aí, de novo, eu escrevi um texto no Instagram falando sobre o egoísta utilitário. Que nada mais é do que quando você faz ou você decide bloquear tempo para fazer o que é importante para você, automaticamente você ajuda outras pessoas. Então, se hoje a gente está aqui nessa aula, né, com dezenas de pessoas, digamos, a minha forma utilitária, né, de servir, de dar utilidade ao conhecimento para vocês. Só que só foi possível estar aqui hoje, estar com vocês e passar esse conhecimento, porque lá atrás eu fui egoísta. No sentido de, eu não vou na chopada da faculdade porque eu vou estudar. Esse sábado aqui, não, desculpa, hoje não vai dar para mim porque eu tenho um estudo muito importante para fazer. Ou então, não, eu não vou viajar aqui porque eu quero guardar dinheiro para escrever o meu livro e pagar um designer. Então, o egoísta de hoje é muitas vezes a pessoa utilitária do futuro. Se a gente não prioriza o que a gente quer, como é que a gente consegue ajudar os outros? Se a gente não reserva tempo para escrever e muitas vezes ter que dizer não para outra pessoa, seja da família, seja um amigo, seja parceiro, colega de trabalho, a gente nunca vai conseguir ajudar os outros se a gente não ajudar a si mesmo. Então, escreva, procure mais consistência do que intensidade. Pare de beber água de hidrante, né? Não fique bebendo a fonte de conhecimento de todo mundo. Escolha poucas pessoas e foque nelas. Procure escrever de uma maneira que traga uma imagem visual e não somente informe. Metas versus progresso. Procure não ter tantas metas, poucas metas, mas procure focar mais no processo. Procure ser mais o verbo, alguém que escreve, do que o escritor ou a escritora, que nunca escreve. Não existem ideias originais. Lembre que tudo é um mix de ideias do passado, algo que já existe. Tudo que parece novo é uma adaptação de várias coisas que já existiram no passado. Filmes, livros, conteúdos. Procure criar mais notas do que ficar anotando, do que somente anotar ideias dos outros. Caso contrário, a sua mente vai ser a mente dos outros.
A gente precisa ter a nossa mente, as nossas ideias, a nossa voz. E, finalmente, o bloqueio número 7 é saber ser, digamos, um egoísta utilitário. É saber dizer não. É saber bloquear tempo para o que importa. É saber deixar o celular de lado quando algo é importante. É poder escrever sem muita distração. Se a gente conseguir unir esses 7 conceitos, a gente consegue furar ou se proteger contra os bloqueios que impedem a gente de escrever melhor, de ser mais criativo, de começar e terminar um projeto. Então essa é a minha esperança com vocês aqui hoje. Eu passo as mesmas dificuldades que vocês passam também. Talvez o que diferencia um pouco é estar mais de 10 anos fazendo, digamos, a mesma coisa. Escrevendo de forma consistente, estando na internet já há muito tempo. Conhecendo já um pouquinho do caminho, das pedras, das árvores quebradas. Então, eu espero que esse conhecimento aqui de hoje possa ajudar vocês a se desbloquear mais e se permitir expressar vocês de maneira mais criativa, principalmente com a escrita. Então, queria agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa aula de hoje. Lembrando que toda segunda-feira, 19 horas, nesse mesmo local, mesmo horário, a gente tem um compromisso marcado. E eu adoro ver vocês aqui participando no chat, anotando e principalmente se desenvolvendo. Então, gente, gratidão. Obrigado aí pela participação nessa aula. Semana que vem, estamos em mais uma. Desejo a todos uma boa noite, galera. Dormam bem. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.